Voltamos com a nossa terceira palestra dessa tarde, do nosso congresso, no primeiro dia do nosso congresso Maio do Home para todo o Brasil e América Latina. Quero mandar um abraço para o Martim Santos Acosta, que está nos assistindo lá da Argentina, também é nosso palestrante aqui. Vai ser uma grande palestra, porque na Argentina eles trabalham muito bem com madeira e já faz tempo. Eu conheço o trabalho deles desde 2008. O Martim sempre está aqui no Brasil dando palestras para mim, já fez várias palestras. Então, um abraço para vocês aí na Argentina, o pessoal da Argentina. E eu está aqui o meu amigo Leonardo Lenz. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão assistindo. É uma honra estar participando. Eu agradeço o convite aí de estar junto com amigos falando sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente gosta de fazer. Eu vou falar para você foi muito citado hoje de manhã. Agora está também todo mundo falando da Emergrum, um belo trabalho que vocês fazem, parabéns. E está todo mundo ansioso para saber um pouco mais da Emergrum. E eu sei que você estava agora há pouco no meio de uma obra, né? Saiu, não para um minuto. Nós fizemos um teste de vídeo antes, ele estava numa obra de novo. Agora está na obra. Graças a Deus, como disse agora há pouco, todo mundo trabalhando e muito. Então, Leonardo, para começar, eu vou ler rapidamente aqui o seu currículo para apresentar vocês para o nosso público. O Leonardo Lenz olha só, é advogado, formado na PUC do Paraná, administrador, formado pela FAI, MBA em Finanças pela FGV. Iniciou carreira em 2002 como trainee na PwC, na área tributária, onde ficou por 4 anos. Em seguida, atuou também na área de planejamento tributário, na Sadia, por mais 5 anos. Na sequência, foi para o Walmart como gerente tributário. Nada a ver com madeira. Em 2011, depois de se estruturar profissionalmente, começou na gestão de negócios do Grupo Lenz, que é da família, que tem indústria de compensado, reflorestamento, erva mate, gado, e logo em seguida nasceu o projeto Emergrum, o qual se consolidou com a sociedade com o Daniel Bernec, da Bernec, e na indústria que existe até hoje. Atualmente, seu foco e empenho está na Emergrum, onde ele é seu gestor principal. Em resumo, esse cara não para um minuto. A palestra é sua, o momento é seu. É com você, Leonardo. Valeu, Paulo, obrigado. Bom, pessoal, então eu vou tratar hoje sobre alguns modelos de negócio que a gente percebe. Eu trouxe simplesmente Estados Unidos e Europa para fazer um contexto e aí a gente puxar para o Brasil e deixar alguns questionamentos, algumas interrogações. Eu não me atrevo a colocar muitas respostas. E antes de entrar nesse tema, eu vou apresentar rapidamente a Emergrum para vocês. Então, vamos em frente, vamos lá. Bom, a Emergrum, como o Paulo já citou ali, é uma sociedade minha, né, do Grupo Lenz com o Daniel. E eu e o Daniel, quando nós nos conhecemos, a gente teve tem até hoje, né, e teve no momento, uma visão em comum que foi a necessidade de agregar valor à madeira, porque a madeira na construção civil, via de regra, no Brasil, né, falando, ela vai para a obra e ao fim da obra ela vira entulho. Essa foto ali, ela retrata bem o que acontece com a madeira na maioria dos casos aqui no país. Então, como nós temos negócios em família que beneficiam a madeira serrada, no caso do Daniel, e a gente tem fábrica de compensado, nós sempre tivemos esse anseio por agregar valor à madeira. E aí chegamos no wood-frame, né? Uma vez que também, olhando para o lado, a gente via no Brasil a construção civil de forma artesanal, empilhando tijolo e fazendo reboco aí de 10 centímetros para tirar a falta de nivelamento, ou seja, trazendo um desperdício de material, uma falta de precisão muito grande. Então, o nosso plano de negócio sempre se baseou muito em cima desses 2 pontos, agregar valor à madeira e trazer tecnologia para a construção civil. E foi quando, então, surgiu a Emergrum lá em 2014, né, a formação societária, a partir de 2019 que nós começamos a operação. Então, a Emergrum está instalada em Araucária, num terreno aí, que permite uma ampliação de até 4 vezes a estrutura atual. Nós temos uma área bem focada e destinada a tratamento de madeira e compensado, em tratamento em autoclave, e temos estufas para secar esse material. Esse material é destinado tanto para o mercado, para terceiros, a gente comercializa a madeira tratada e o compensado, bem como para processos internos. Então, a gente tem também o nosso core business, né? O nosso negócio principal é a construção de casas. Nós temos uma linha automatizada da Weiman, bem como outras máquinas da Randec, que estão no nosso barracão.
Aqui algumas fotos para ilustrar, né, como que as paredes saem ao fim da produção. Elas já vêm com a fachada instalada, em muitos casos, janelas, a parte hidráulica e elétrica já dentro da parede. Dependendo do porte da obra, já pode ser enviado com o gesso para a parte interna. O gesso tem uma função muito de acabamento e não estrutural. Fizemos módulos também que podem ser içados e levados prontos para a obra. E aqui também ilustrando como que esses painéis são carregados. Então, eles podem ir tanto para a obra dispostos horizontalmente em carreta do pé direito, do tamanho da parede. Nessa carreta, onde tem paredes deitadas, tem uma casa e meia. Essa casa tinha 100 metros quadrados, então tinha uma casa e meia, ou seja, o equivalente a 150 metros quadrados de paredes, ou melhor, 150 metros quadrados de construção, alocados em uma carreta. Aqui mais umas fotos de obras que realizamos ano passado. Esse sobrado foi uma primeira obra que fizemos para fins de obtenção de DATEC, foi um sobrado teste, foi nossa primeira obra. Essa outra foram 10 unidades executadas numa fazenda, no Mato Grosso. E aqui eu trago uma ilustração de como que a gente consegue, onde que a gente consegue chegar. Então, é uma casa já de um porte maior, ela tem 440 metros, e eu chamo a atenção aqui para as vigas metálicas, ali nessa primeira foto, em que a gente sempre fala uma coisa, né, Emergrun, que a madeira, sim, é a nossa matéria-prima principal, é o que a gente está focado, porém, a composição de cada elemento, e de cada elemento construtivo, seja aço, laminado polado, CLT, cada um sendo utilizado de maneira correta só vem agregar, a gente não tem preconceito algum. Até nesse caso aqui foi orçado para fazer essa estrutura metálica que está aqui em MLC, porém o aço acabou ficando um custo-benefício mais atrativo. Então, a utilização de vários sistemas e formas de construir, cada um utilizado da forma correta, é o que traz uma otimização e um custo-benefício interessante para o cliente. E destaco aqui também a velocidade que a gente consegue para construir uma casa. Nessa segunda foto, tem uma casa ao lado que ela tem 6 meses, ela iniciou 6 meses antes. E aqui, né, nesse vídeo, é possível perceber que aqui, depois de 1 mês de obra, essa nossa construção já estava na mesma etapa de uma obra que tinha já 7 meses ali de execução. E aqui a casa final, a previsão agora em junho é concluir ela, já está numa fase de acabamentos, né, já está bem avançado. Um ponto importante da Emergrun é que nós temos DATEC, né, ele foi publicado em novembro de 2020, foi um processo bastante longo, detalhado, burocrático, mas que finalmente nós conseguimos e dá muita base assim, para processos, para controle de obra, de fábrica, e, obviamente, é o documento exigido para fins de financiamento. Pois bem, e hoje, como que a Emergrun, o que ela está comercializando, de fato, né? Nós desenvolvemos parceria com 2 arquitetos, o Bruno Zeiter e a Realiza Arquitetura, em que o que nós estamos vendendo, que a gente tenta passar para o cliente, é a venda de solução. Então, por muito tempo eu procurei vender o wood frame, mas eu percebi que para o cliente, em certo momento, pouco interessa se ele está comprando uma construção em wood frame, steel frame ou alvenaria. O que o cliente quer é que o problema dele seja resolvido. Então, nós desenvolvemos com esses arquitetos plantas bases como se fosse o chassi de um carro. Então, a planta é basicamente a mesma, né? É possível fazer alterações, a gente tem uma série de plantas e faz combinações. Então, no caso do Bruno, é possível escolher o tipo do telhado, se ele vai ser um modelo cubista, ou se vai ter um revestimento em ACM ou siding em madeira, ou, no caso, pode ser com placa cimentícia, o sistema EIFES. Então, o cliente vai compondo com base numa planta, ele compõe os diversos formatos de telhado, fachadas, acabamentos para chegar naquilo que deseja e, assim, chegar no orçamento e num modelo que atenda a ele. Para a Realiza, segue a mesma ideia, porém são casas maiores, até 600 metros quadrados, em que aqui, se vocês olharem, eu tenho uma planta que ela é
como o exemplo do chassi do carro, ele é o mesmo, eu faço pequenas adaptações, tirando aqui, no caso, tinha uma suíte master, transformei ele num pé direito duplo, ou transformei um quarto numa sala íntima, e assim por diante, mas o projeto de produção, o projeto estrutural, ele segue... Aqui também é a mesma planta com fachadas diferentes. Então, isso tudo, o que visa? Visa otimizar o processo industrial. A gente partindo de plantas pré-concebidas, a fachada é mais viável, é mais flexível a gente mexendo, mas para o processo industrial ter um custo interessante, né, o sistema construtivo de frame ter um custo interessante, o processo industrial ele demanda uma repetibilidade. Né, eu tenho que repetir várias vezes o mesmo projeto para ele se tornar viável, porque eu tenho custos fixos que precisam ser diluídos e somente com a repetição e a escala que isso acaba sendo possível. Outras linhas de negócio que nós atuamos na venda e comercialização de madeira e compensado tratado em autoclave, elementos construtivos como os sidings, deck e forros de madeira, e as treliças industrializadas. Eu chamo a atenção aqui para a madeira e para o compensado, a gente hoje fornece para as maiores empresas aí que estão atuando no mercado e que utilizam pinos, então Crosslan, Rewood, Tenda, Tec Verde, MG Homes, eles compram mensalmente madeira conosco. A gente tem um diferencial que na Bernec é possível fazer uma separação por classes estruturais, então a madeira ela vem identificada em qual classe estrutural que ela está alocada. Isso é um avanço muito interessante para esses clientes e para o Brasil, né, para a construção em madeira no país. E aí, entrando aqui no tema, falando em modelos de negócio, como eu falei, eu trouxe duas visões de Estados Unidos e Europa para tentar contextualizar desafios e como que a gente aqui no Brasil estaria posicionado nesse sentido. Então, nos Estados Unidos, o que a gente percebe ainda a grande fatia das construções lá é o stick framing. Então, são os contractors que têm empresas que constroem para o indivíduo, levando as peças de madeira, as chapas, e sobem lá a construção na mão. Porém, está existindo um movimento bastante intenso para a industrialização nos Estados Unidos. Isso a gente tem acompanhado, e aí eu trouxe aqui algumas referências, no caso a Integra, a Bensunuri e a Caterra, e cada uma tem uma particularidade, cada uma tem um modelo de negócio diferente, né? A Integra, uma empresa que eu gosto muito, acompanho, até a gente esteve visitando eles no início de 2020, numa missão da BINS, e assim, eles são extremamente práticos, né? Eles são fornecedores do sistema construtivo, e até essa foto aqui do meio é uma obra, é uma parede deles em que eles levam ela o mais simples para a obra, né? Com fechamento de um lado, somente em chapa de madeira, isso até é padrão nos Estados Unidos, e com o frame aberto para ser feitas as instalações. Eles têm uma escala muito, né, que está crescente, porém até uma afirmação do proprietário lá foi de que eles tinham um plano de negócios para atender um raio de 300 quilômetros e no momento eles estavam conseguindo atender só 200 por conta da demanda. Então a Integra ela vem num crescimento e ela tem esse modelo de negócio bem formatado, né, que é fornecer para os construtores e incorporadores. A Bensunuri, eu já vejo que ela é mais voltada para casas né, para o indivíduo de alto padrão, bastante customizadas, não obstante é um processo industrial. Já a Caterra, ela é uma potência, né, recebeu investimentos bilionários, ela atua em segmentos comerciais, com CLT, MLC, bem como o wood-frame, e serve para mostrar que os Estados Unidos ele tem essa diversidade de modelos de negócio. E por que eu vejo que isso é possível no caso americano? Porque o ecossistema lá está muito bem resolvido, né? Então, temas que, quando a gente fala em ecossistema, vem à mente o que são? É a cultura, né? Então, não se questiona, quando se pensa em construção, a primeira opção é o wood frame. As outras que são pensadas, mas será que eu quero um sistema diferente? O tradicional é o wood frame. Então, a cultura lá aceita e quer isso. Então, o modelo de negócio que vier, seja ele qual for, tem essa questão cultural já resolvida, né?
a disponibilidade de mão de obra também é tremenda. Então, seja qual for a linha que a empresa vai se estabelecer nos Estados Unidos, ela tem essa mão de obra já formada e bastante qualificada. As linhas de financiamento também são disponíveis, está bastante resolvido, não se questiona, como aqui, né, a gente passa por processos de DATEC, em que o sistema tem que ser exaustivamente testado, tal, para fins de obtenção de financiamento. A gente teve nessa mesma missão, numa feira de construção seco em Las Vegas, e assim, é impressionante a quantidade de fornecedores para cada um dos itens que a gente possa pensar. Então, uma coisa que me chamou muita atenção é, por exemplo, a parte de impermeabilização, que no Brasil sempre a gente fica procurando soluções e como desenvolver. Lá está pronto, está solucionado, e tem mais de tem dezenas, centenas de fornecedores e opções para orçar, para definir. A mesma coisa acontece com telhado, com esquadrias. Elas são feitas, as soluções, o que compõe a construção em wood frame, as soluções já estão colocadas, já está tudo resolvido. É uma questão de escolha, orçamentação e definição de qual que vai ser o fornecedor a ser utilizado como parceiro na construção, né? E também um item aí desse ecossistema que eu destaco é a escala que o país, né, o continente americano do norte, né, dos Estados Unidos, eles têm uma escala absurda. Então, a demanda é muito grande, e agora está numa puxada histórica. Eu acho que vai trazer aí consequências, inclusive, para o Brasil, em termos de consumo de madeira, de preços. Isso está sendo muito puxado pelos Estados Unidos, em consequência dessa escala e dessa demanda por construções que usam a madeira. E um aspecto que eu chamo, por último, aí, atenção, que os Estados Unidos têm, é a praticidade, né, que impacta também no modelo de negócio dessas empresas. Diferente muito do europeu, o americano, ele usa, tem vídeos até que a gente vê no YouTube deles fazendo impermeabilização no banheiro, eles usam o mesmo material, a mesma fita que está usando para vedar um cantinho, eles usam do teto ao piso e resolve rápido, né? A parede vem no mínimo, então é chapa de madeira de um lado só, para o lado de dentro é só o gesso, e não tem aquela preocupação por robustez, por durabilidade para centenas de anos, né? E aí, até aproveitando esse gancho, a gente passa aqui para os modelos de negócio europeus. Eu coloquei ali algumas empresas, uma alemã, uma italiana, uma francesa, em que, via de regra, eles têm modelos de negócio já de venda de casas individuais, vendas por catálogo, né? A Weber House tem um catálogo imenso, assim, de vários modelos de casa, e com aquela preocupação, como eu falei, diferente dos Estados Unidos, de robustez, de casas que tem que durar 300 anos. Né? Aqui, essa primeira foto eu gosto muito, que dá a dimensão da espessura dessa parede. Veja, é maior do que uma pessoa que está ali ao lado, né? A outra que está ali deitada, a mesma coisa. São duas chapas de PS, e, por outro lado, aparenta ter outra, né? Então, é óbvio que tem condições climáticas que demandam isso, não estou dizendo que isso no Brasil é necessário de forma alguma, mas o europeu, de forma geral, ele está muito preocupado com essa robustez. Consequentemente, a forma das empresas colocarem os seus produtos no mercado é diferente do americano. Né? Então, cada uma dessas empresas tem atuações semelhantes ao Saboá, ela tem construções comerciais também, não somente residenciais, mas segue uma linha numa escala um pouco mais reduzida, né? Não obstante, também o mercado europeu esteja muito bem resolvido, em termos de fornecimento de materiais, de matéria-prima, de mão de obra, de financiamento. Mas segue uma linha um pouco diversa. E aí, quando a gente olha para o Brasil, eu coloquei aí algumas empresas, as principais talvez, e eu arrisco a dizer que talvez a gente esteja indo olhando para o todo, para um modelo muito mais parecido com o americano, em que temos aí a Tec Verde bem estruturada e focada no mercado de construções populares, Reúde, Proslan, Ita, alto padrão, Scali Mendes parte para uma linha aí já mais voltada para construções com madeira roliça. A Tenda tem um modelo bastante interessante de verticalização, então vai desde a
Eles falam até em interflorestas próprias, então eles querem cobrir absolutamente toda a cadeia para entregar a chave na mão lá no fim do processo. Então, isso nos leva... e daí tem outras aí, né? A Mata está se estruturando, a Esmara também, já está bem colocada no mercado há muitos anos. A própria Mergulho, Imagine Homes e a Cabana já estão num segmento aí de um padrão médio-alto, né? Então, eu vejo que assim, essa diversidade, a gente vai cair na questão dos desafios para a gente ter esse ecossistema bem embasado. E quando eu coloco desafios aqui, podem, no primeiro momento, soar como algo negativo, do tipo, não, o Brasil não está estruturado, não temos como fazer, mas bem pelo contrário. Eu tenho uma visão bastante otimista, eu acredito que nós, do setor aqui, alguns há mais tempo, outros há menos, já vem fazendo um trabalho exaustivo, é um grupo que está bastante unido, então a tarefa de casa, na minha opinião, está sendo muito bem feita. Então, né, falando em normas, se for pegar desde aquele primeiro grupo que se reuniu para fazer SINAT, aqui em Curitiba, que teve continuidade, e chegamos na norma que o Clésio apresentou hoje pela manhã. Então, é um ponto bastante importante, a gente já está começando a ter isso, né, essa norma está para sair do forno. Então, esse ponto de normas já está sendo feito o dever de casa, foi feito, e acredito que vai ter uma continuidade. O aspecto cultural, muito se questiona ainda, sem dúvida, quando a gente tem contato com clientes, tem aquela pessoa, até recebi em uma obra semana passada, um senhor, ele falou, não, mas isso aqui balança, isso aqui vai descolar o porcelanato, tive experiências ruins já, então tem ainda um pouco esse ranço, mas de forma geral, eu diria que isso está superado. A grande maioria das pessoas tem informações e tem conhecimento sobre o sistema, sabe das vantagens e vê com bons olhos, não tem muito mais preconceito. O que pega muito mais, no fim das contas, é preço, né? É a questão de chegar no que cabe no bolso. As questões de financiamento, a Caixa Econômica está muito disposta e está aberta a disponibilizar recursos e fazer a coisa acontecer. Tem linhas interessantes, tanto para a população de baixa renda quanto para o médio e alto padrão. E ela conhece o sistema, tem técnicos bastante informados e que conseguem contribuir, sem dúvida alguma, nessa questão do financiamento. Então, veja, esses 3 primeiros pontos, eu reforço, reitero aqui, o Brasil ele tem feito a tarefa de casa e está muito bem. Quando a gente entra no ponto de mão de obra qualificada e disponibilidade de mão de obra e fornecedores, eu vejo que assim, a gente está correndo um pouco atrás do rabo. Enquanto não tem demanda, não tem profissional se formando. Enquanto não tem a demanda, não tem fornecedores, as empresas investindo nisso. Mas é um ciclo que está se ampliando, né? O Marcelo comentou aí a questão do Senai, eu sou totalmente favorável, concordo com ele, né? A formação técnica é fundamental para as coisas acontecerem, tem muita gente interessada, então, antes até de pensar na graduação, o técnico, nesse momento, talvez para o sistema, ele vai fazer toda a diferença, né? Estados Unidos e a Alemanha, principalmente, né? A gente visitou algumas escolas lá, Biberach, se não me engano o nome, juntamente com a BINS, também numa outra viagem. É impressionante o que esses jovens aprendem, os profissionais de qualidade eles saem de lá, e existe um orgulho, né, do técnico. Esse alemão que é o carpinteiro, ele vai de uniforme para o trabalho e tal, então é uma coisa bonita de ver. E eu acho que no Brasil isso seria louvável e muito bacana se a gente conseguisse caminhar para isso, valorizando esse jovem e formando essa mão de obra que possa entregar, no fim, um lar, uma moradia para as pessoas. Pois bem, aí eu entro num último ponto, que é a matéria-prima, a madeira, para a produção do que é a matéria, né, a base para essas construções que utilizam a madeira. Sempre foi um ponto de atenção, sem dúvida, nesse ecossistema, porém, eu coloquei ela aqui como um desafio, porque a gente tem visto aí
uma escalada de preço. Até recebia no último minuto aqui esse gráfico que mostra os preços, né, nos Estados Unidos de madeira nos últimos anos. Ele vinha de lado, super estável, e agora é uma vertical impressionante. Então, isso chama bastante atenção. Porém, assim, no Brasil, eu posso afirmar, e tem até um comparativo dentro de casa aqui, que a madeira, de fato, o preço dela estava defasado, né? O meu pai, ele sempre conta essa história, que em 2004 ele comprou uma caminhonete, uma L200, ele teve que cortar lá, acho que foi um alqueire e meio de pinos. E com esse dinheiro, ele pegou exatamente esse dinheiro e comprou a caminhonete. Hoje, ele fez essa mesma conta, para comprar a mesma caminhonete, ele precisou o dobro de área para conseguir comprar esse mesmo carro. Coincidentemente, eu achei na internet um estudo que compara a mesma compra desse mesmo carro, só que fazendo esse paralelo com a arroba do boi. E era o carro lá de 2004 versus hoje. Então, a quantia de arrobas de boi necessárias para comprar o carro em 2004, hoje é em torno da metade que é necessário. Então, a gente vê que commodities aí tiveram valorizações diferentes ao longo do tempo. E isso tudo estou falando ali para fim do ano passado. De lá para cá a madeira subiu bem, talvez essa comparação aí já fique um pouco diferente. Mas talvez o recado que eu estou falando aqui em termos de valor é que a madeira, eu vou até pedir para que o Paulo confirme isso, o Paulo Pupo, eu imagino que ele vai tratar desse tema certamente com muito mais propriedade, mas eu arrisco a dizer que a gente teve uma compensação de valor até então. Lógico que não é o caso aqui nos Estados Unidos, né? O preço em dólar explodiu. E acredito também que vai continuar subindo porque a demanda está muito alta. Eu fiz um estudo também dentro de casa, lá com o pessoal da Madibio, peguei alguns dados aqui divulgados de exportação. Se a gente somar aí em torno de 500 mil metros cúbicos entre madeira e compensado, mais a produção de chapas, de MDP e consumo no mercado interno, a gente fez uma conta ao contrário para tentar chegar no quanto isso representaria de madeira extraída, né, em área. E, assim, uma conta bem de padeira, viu, pessoal? Não tem base científica e matemática avançada alguma. Mas, para ter uma ordem de grandeza, chegamos em 1.000 alqueires por mês de madeira que tem que ser extraída para suprir essa demanda. Vou pedir também para que o Paulo Pupo confirme se faz sentido essa dimensão aí na sequência, na palestra dele. E também outro ponto de interrogação que eu coloco diante desse consumo, temos disponibilidade de estoque por quanto tempo? Eu não sei, não entrei no tema a fundo para responder isso. Não sei se seria uma resposta fácil também. Mas o que eu quero deixar de recado aqui, com bastante segurança, é de que nós, em Emergrum, nós temos capacidade de atendimento. Então, hoje, como eu mostrei, uma das linhas nossas de negócio é a venda de madeira e compensado tratado. Temos o diferencial da madeira ter separação por classes. A nossa madeira ela é diferente, né, em termos de qualidade. Temos relatos de empresas aí que tinham desperdício de 30%, 40% por fardo de madeira. Hoje isso é abaixo de 10%. Então, existe classificação e existe separação por classes, o que diferencia bastante nossa madeira. E com a Bernec implantando uma terceira fábrica em Lages, eu vejo que isso no médio e longo prazo tende a continuar. Então, contem conosco para fins de fornecimento de madeira. Meus contatos estão aí e eu estou agora à disposição para perguntas e a gente conversar. Bom, fica mais um pouquinho a tela aí, para o pessoal ir anotando. Está aí o contato do Leonardo, né? Muito obrigado, Leonardo, pela... pode botar isso, legal. Deixa aí um pouquinho. Seu celular, o seu e-mail, para seguir nas redes sociais. Tem muita... Está postando bastante coisas legais nas redes sociais, eu tenho acompanhado. E parabéns, muito boa a sua apresentação. Você levantou umas questões muito interessantes aí, né? Pode parar com a sua... Isso, vamos conversar nós dois aqui agora. Levantou uma questão muito importante, que eu estava conversando, inclusive, com o Marcelo, do Lucro da Madeira, que é o seguinte: como é que vai ser o fornecimento de madeira? O Paulo Pupo vai falar isso para a gente daqui a pouco, falou que estamos bem por enquanto, né? Isso, vamos saber daqui a pouquinho na palestra do Paulo Pupo. Mas vai que
como diz lá em Minas Gerais, o trem-bomba, né? Vai que uma coisa acontece, não tem madeira para isso. Então, os produtores rurais, os silvicultores, têm que começar a ficar de olho nesse novo mercado, porque uma coisa é vender madeira com X, preço X para celulose, outra coisa é vender madeira com 2X ou 3X para a construção civil. Muda muito, lógico. São outros traços culturais, é mais tempo, são 12 anos para o eucalipto e quase 20 anos, 18, 20 anos para o pinos. Então, começar hoje para estar sendo fornecedor na frente. E eu vi que você citou aí a Esmara, eu acompanho o trabalho da Esmara aqui na internet. Pena que essa empresa não está funcionando mais, e eles fazem um trabalho muito importante. Eles já trabalhavam há anos com eucalipto, né? Assim, vocês também trabalham com pinos e eucalipto ou só com pinos? Qual a diferença entre um e outro? Nós trabalhamos somente com o pinos, Paulo. Veja, antes de falar em diferença, a gente optou pelo pinos por conta do fornecimento, né? A Bernec, ela trabalha exclusivamente com pinos, que é o nosso fornecedor de madeira serrada. Então, a definição para isso ocorreu em virtude desse fornecimento de material. Eu falei com a Graça Bernec recentemente, conversando com ela, assim, a preocupação da própria Bernec, assim, nós estamos vindo com uma nova fábrica aí, e os produtores rurais, tem muito produtor rural, pequenos e médios, que estão fazendo o seguinte, parando com a madeira, porque o preço para eles não está bom, e estão indo para a soja e para o gado, que o preço está bom. Então, assim, nós temos uma grande disputa para os próximos anos, né? Não vai ser fácil essa briga, né? Exatamente. A gente tem percebido que, via de regra, existia sempre uma variação grande, né, de preços. Então, ora, quando a soja estava bem, a madeira não estava, e assim por diante. Hoje, essas culturas, ambas têm uma valorização muito grande, né, tem um preço de venda tá muito interessante, porém, o ciclo da soja, por exemplo, da agricultura, é muito mais rápido. Então, muitas vezes, as áreas que estavam destinadas à produção a plantio de pinos, ou de madeira em geral, o produtor optou por ir para a agricultura. Então, além da demanda da madeira estar bastante grande, as áreas disponíveis para esse plantio, acredito que estão reduzindo. O Marcelo Flor, acabei de citar, que acabou de dar a palestra, está perguntando aqui, Léo, teremos compensado de qualidade em um futuro próximo? Já temos. A gente, inclusive, na Emergrum, o nosso da Tec, Marcelo, ele é só com compensado. A gente não homologou o USB, até solicitamos para o IPT incluir o USB, porque eu queria ter essa opção, mas o IPT preferiu não seguir com essa opção. E assim, o compensado, o tratado, ele acaba ficando, de fato, mais caro que o USB. Porém, a gente está com uma linha de pesquisa para o compensado ser tratado na linha de cola. Então, a gente tem já uma antecipação aí do IPT, eles acreditam, e a gente já está avançando com essa pesquisa, que a utilização desse compensado com tratamento na linha de cola para áreas internas, áreas secas, ele atenderia aos requisitos de normas, e certamente a gente chegaria num preço aí sim mais competitivo, eventualmente até abaixo do USB. E aqui, falando USB, meu escritório aqui é todo USB atrás, aqui foi todo feito com USB. Estou muito contente com o USB, muito fácil de trabalhar. Você vê nas construções americanas, é o USB que usa em 100% das obras, né? Canadá e Estados Unidos, não é isso? Compensado, usam muito compensado também. Também. A exportação do Brasil agora de compensado está num volume absurdo para os Estados Unidos para construções. Bom, é isso que o Paulo Pupo vai falar já para a gente também, questão de importação, de exportação, de mercado. O Luiz Felipe Zogarbi está perguntando aqui o seguinte, a Emergum também, vocês também fazem o projeto de construção, vocês trabalham, tem que ter um arquiteto para trabalhar com vocês, ou vocês estão se especializando agora somente em produzir madeira para as construtoras que você citou, MG Homes e outras empresas? Então, a linha de negócio de madeira ela é independente da de construções. O nosso foco, né, o nosso core business é construção. Então, a gente, como eu coloquei ali, tem opções para o cliente, ou ele opta por partir de plantas que a gente já tem pré-concebidas. Agora, se o interessado tiver um projeto arquitetônico que ele desenvolveu com o arquiteto que ele gosta e que tem um estilo que agrada e quiser construir conosco, a gente consegue, sim, transformar esse projeto para que o wood frame atenda e construir em wood frame.
a partir de uma planta customizada e personalizada. Eu lembro quando a gente começou a conversar em 2019, você estava falando que você está se especializando em fazer construções rurais. Você especializar em fazer construções que, né? Até a gente tinha falado até do Pantanal aqui, que o Pantanal tem uma grande dificuldade de construção, que é chegar o material até lá, e tem que o período de cheia que não dá para chegar material, você tem que fazer a construção em um período muito curto, e a solução é fazer o de frame, fazer muito rápido. A construção chega, constrói, a casa está pronto e o fazendeiro pode continuar a vida normal. Vocês continuam ainda com esse trabalho voltado para a zona rural? Para o Então, agronegócio? de 2009 para cá, bastante coisa acaba mudando, né? Era um modelo de negócio que a gente, uma oferta que a gente acredita até hoje, faz todo sentido, porém a gente está agora limitando o raio de atuação para conseguir atender de forma próxima. Quando a gente parte para áreas distantes, a gente está formando parcerias com construtoras especializadas locais, seja em Santa Catarina ou São Paulo, por hora, para conseguir dar vazão a essa demanda que a gente tem desses locais mais longe. E regionalmente, Curitiba e região, aqui a gente mesmo conclui e toca a construção. Bom, queria agradecer, porque o Paulo da Bince já está preparado aqui para a sua palestra. Queria agradecer o Leonardo, sei que você é um homem super, hiper ocupado, corre mais que, como diz aqui no interior, corre mais que o homem da cobra, para baixo, para cima, atrás de obra. Então, eu queria agradecer o seu tempo que você dedicou à nossa palestra. Eu queria agora suas considerações finais. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e uma consideração final aqui que eu coloco. Eu vejo que assim o setor se unindo, e eu vejo que o nosso setor ele é unido, é fundamental para a gente também ir em frente com as construções que utilizam a madeira, né? Isso até para fins associativos e para quando precisar de uma força perante o governo, não fica um indivíduo falando, né? E sim um grupo. E aí, eu, como sou membro da Bince, é uma instituição super séria que briga, de fato, pelo seu associado. Eu vejo que se a gente conseguisse aproveitar essa frente, toda essa abertura que a gente já tem e conhecimento que o pessoal ali tem, seria bastante interessante a gente, de alguma forma, seja via Bince ou outra associação, para ter essa força que em certos momentos isso certamente vai ser necessário. Obrigado, então, mais uma vez, Leonardo. Espero que a gente possa fazer mais trabalho juntos. Conte comigo. Paulo, você está com a sua câmera aberta. Pronto, estou sozinho aqui. É o seguinte, eu espero que você tenha muito sucesso e pode contar com a gente aqui, na Paulo Cardoso Comunicações, no nosso site, para divulgar todos os trabalhos que vocês fazem. Conte com a gente, estamos aqui 100%, porque agora o momento assim, estamos se estruturando. Agora precisamos convencer todo mundo, precisamos divulgar, falar um pouco mais sobre o uso da madeira na construção. Muito obrigado a você. Eu vou pedir para o Guilherme, nosso diretor, rodar a vinheta, que o Paulo Pupo já está aparecendo, já está a 1000 por hora. É com você, Guilherme.